todos. Vou colocar aqui, acho que tá boa a luz. Só vou colocar aqui o que nós vamos falar hoje. Que nós vamos falar sobre conservação de alguns alimentos. Isso. Deixa eu pôr uma coisinha ali. Pronto, acho que ficou. Tanfazinha. Vamos deixar aqui que entre um pouquinho o pessoal. Valem. E pronto. Isso, então. Ah, Ruth tá aí, Ruth, tudo bem? Olha, vamos falar hoje um pouquinho sobre a conservação de alimentos. Por quê? Porque normalmente a gente tem falado bastante de fazer alguns alimentos específicos nas saladas, nas verduras, nesses alimentos mais naturais, que realmente o que a gente precisa é aquilo que a gente já falou algumas vezes e que está muito, eu acho que hoje está muito a tônica de você descascar mais e desembrulhar menos, ou seja, ir em busca de alimentos aqui o mais saudáveis e naturais possível. Só que, olá, e então o que a gente tem aqui? Tem um grande detalhe, que o problema às vezes é a conservação. É como é que eu guardo para manter uma certa frescura nesses alimentos? Por quê? Porque na realidade são muito perecíveis. E o nosso objetivo não é só guardar os alimentos, mas ter maior, vamos dizer, libertação dos princípios que a gente tem nesses alimentos. Então, das vitaminas, dos minerais, dos compostos bioativos. E esses são os principais elementos que a gente quer ter uma conservação o melhor possível. Ana Rita, um beijinho para ti. Então, é justamente esse o detalhe que a gente quer comentar aqui hoje. Hoje vamos fazer um vídeo mais curto, até explico por quê, porque eu vou buscar minha filha que está numa atividade aqui física e hoje não tenho quem a busque. Então, vamos tentar até terminar um bocadinho antes no tempo, apesar que eu fui levá-la e cheguei aqui com uns minutinhos de atraso, mas o objetivo é esse. Então, por exemplo, vamos dizer que, como no meu caso, que eu tenho recebido sempre tenho comprado cada 15 dias um cabaz. Eu uso um pequeno, ok? Eu tenho usado efetivamente da Quinta do Arneiro, por quê? Porque me trazem em casa, são fantásticos, eu adoro. Eu planto coisinhas aqui em casa, então eu tenho pimentos, ontem mesmo utilizei pimentos meus para fazer, fiz uma sopa que estava uma delícia, com vegetais todos picadinhos, sem ser passada, e realmente estava muito boa, com vários vegetais e tal, e por casualidade, ontem, terça-feira, tinha chegado o cabaz, entregam-se aqui nas terças-feiras. Então, há aqui uma necessidade da gente aproveitar esses alimentos, ou seja, quanto mais frescos, melhor, sem dúvida nenhuma, mas manter essa frescura, ok? E isso é o nosso objetivo. Então, por ser ontem tinha chegado o cabaz, chegou alface, chegou espinafres de folha larga. Então, as folhas, vamos falar um bocadinho delas primeiro. As folhas, elas precisam ser higienizadas, tá? Tem gente que utiliza hipoclorito, que utiliza esses produtos que vendem no mercado para limpar os vegetais. Eu não uso nada disso, tá? Acho que isso não é bom. O hipoclorito é usado na cozinha industrial, ou seja, na alimentação coletiva. Por quê? Porque os vegetais, como vão alimentar um grupo grande de pessoas, é obrigatório usar nos refeitórios. Então, há um processo na lavagem
que tem que ser utilizado muitas vezes algumas substâncias para lavar e higienizar melhor esses alimentos. Por quê? Porque podem ter algum tipo de intoxicação e servir alimentos para uma grande quantidade de pessoas, que não é o caso da nossa casa. Então, eu aqui não uso nada disso. Efetivamente, o que se usa é água e se lava várias vezes na água. Água corrente, pode deixar um pouquinho de molho para tirar a terrinha e pronto, e se lava muitíssimo bem. E a gente depois tem o objetivo de quando uma folha fica com muita umidade por lavá-la, é necessário secá-la, ok? É necessário secá-la, por quê? Porque eu tenho que retirar essa umidade para poder conservar. Senão, ela vai apodrecer com muita rapidez. Então, o que que a gente faz? Normalmente, quando se chega, e é o dia que vocês fazem compras, tratem de já fazer a higienização nesse momento. Há alimentos que não faz falta você guardar já lavado, ok? Embora possa fazer em alguns vegetais, que são de uma textura mais dura, para conservar no frigorífico. Há outros que a gente não conserva no frigorífico, como as batatas, as cebolas, a batata doce, o cumo, a mandioca, não precisa estar conservada no frigorífico, eu deixo fora. Os alhos, então isso, Marco, um prazer ter-te aqui. Então, o que que acontece? Nós vamos lavar, vamos dizer, essas folhas, vamos escorrê-las e, de preferência, usar como um secador de vegetais, que nada mais é do que uma baciazinha onde tem uma cestinha, põe uma tampa e tem ali uma coisinha que gira. Quando eu giro, eu faço uma força centrípeta, então, obrigatoriamente, é uma centrifugação, efetivamente. Então, eu vou centrifugar, na realidade, esses vegetais. A água, pelo movimento centrífugo, ele vai tirar a água, e então eu vou deitando a água fora, vou agitando e vou deitando a água fora e assim por diante. Olá, Marco. Então, o que que acontece? Quando eu faço isso, eu vou retirar uma grande quantidade de água desses vegetais, o que faz com que a conservação seja excelente e vai durar por muito mais tempo, ok? Então, é importante que nas folhas, quando vocês comprem, já fazem a higienização, já secam e já guardam. A melhor forma de guardar é buscar uma caixa plástica de polipropilene, uma caixa plástica, um tupperware, vá lá, como queiram chamar, né? Não buscando aqui a marca comercial, mas o que todas as pessoas entendem, que é uma caixa plástica com uma tampa. Põe o papel de cozinha por baixo, um num sentido e outra folha em outro sentido. E uma folha que dê para eu cobrir também, ou seja, como se fosse 3 pedacinhos do papel de cozinha. Então, ponho, fica uma partezinha de um lado e uma partezinha do outro, tamanho, dependendo do tamanho da caixa, não é? De um de cada lado. Inês, olá. Então, o que que acontece? Quando a gente faz isso, nós colocamos essas folhas que já foram passadas pelo secadorzinho, ou seja, por essa centrifugação para retirar a água, e eu já tenho a folha bastante sequinha. Coloco arrumadinha nessa caixa, efetivamente, dobro a folha por cima, então tem uma folha por baixo e uma folha por cima. Se eu, porventura, tenho uma caixa alta, que caiba no meu frigorífico, mas seja mais alta, o que que eu faço? Eu faço camadas. Efetivamente, ponho a folha, ponho os vegetais, cubro, ponho outros vegetais, ponho outra folha e volto a cobrir. E posso fazer 2 ou 3 camadas, inclusive, dependendo da altura da minha caixa, ok? Por que que eu faço isso? Porque assim eu conservo e dura imenso tempo. Vocês ficam maravilhados realmente se fizerem e perceberem que o quanto tempo dura, ok? Quando são esses vegetais ainda que são mais... quando são esses vegetais que são orgânicos, biológicos, eles ainda duram mais tempo, ok? Mas o importante é justamente essa secagem.
Eu faço isso, então eu tenho uma caixa que eu uso para as alfaces, que são mais crespas ou a folha é maior, uma caixa para as couves, uma caixinha para salsa, coentros, cebolinho, para essas ervinhas tipo temperos, mas que são frágeis, porque, por exemplo, eu tenho outras coisas que eu planto no jardim. Eu agora não tenho salsa no meu jardim, a minha acabou e eu não tenho e tenho que replantar. Pronto, agora na realidade eu até replantei, mas estão pequeninas. Coentros, quando eu planto coentros, então, enquanto estão pequeninos, que a gente não tem condições, dá para fazer isso. Então, aqui é bem importante a gente poder ter essa praticidade de quando eu chego em casa, por exemplo, na segunda-feira que eu chego tardíssimo, chegar e fazer uma salada. Hoje eu almocei salada, ok? Por quê? Porque é simplesmente tirar da caixa, já está lavado, já está limpo. Que eu percebo muitas vezes que as pessoas não fazem mais saladas, não comem mais desse tipo de vegetais, mais hortícolas, porque tem. É um termo que eu vou dizer, mas não é, no caso, ofensivo. Mas as pessoas têm preguiça, estão cansadas e têm preguiça de fazer a salada. E é completamente natural, é completamente natural. Então, se eu já tenho alface lavadinha, que já é o que mais dá trabalho, e dá mesmo, porque você tem que pegar, lavar e tal, fazer higienização, não sei o quê. E as pessoas, então, até desistem de fazer por causa disso. Então, não desista de fazer. Só que no dia que você compra, você já arruma, ok? Já arruma, já guarda, já deixa limpinho. Então, agora, simplesmente é só ir na caixinha, pôr no prato, montar e pronto, já está. Quando muito é cortar o tomate, que é fresquinho, a gente corta em cima. Uma cenoura, então a cenoura, para ela ser consumida crua, quando eu compro ou tenho uma grande quantidade de cenoura, a ideia é deixá-la ela cru para usar cru. Mas a cenoura é um dos alimentos que depois eles vão ficando murchos e ficam ruins. Então, simplesmente pegar a cenoura, a que tá, que vai usar crua, é simplesmente tirar a pontinha e passar por aquela coisinha e no ralador, rala em cima do prato, não passa nada. Olha, a Fazinha tá comentando assim, que é verdade que o irmão não consome salada na casa dele pelo trabalho que dá de higienizar de forma correta. Então, é tão simples, porque efetivamente é simplesmente a gente fazer isso e deixar feitinho. E não é uma crítica, não dá para criticar ninguém. Eu quando chego, tem vários dias que eu chego que eu tô rota, que eu estou mesmo cansada. E então, cansada, não dá vontade de fazer. O que é mais fácil? Fazer um sanduíche, mas que é lógico e ainda fica quentinho e etc. Então, às vezes, é esse o detalhe que vale muito a pena fazer. Outra coisa, vamos pensar assim: eu tenho cenouras. Muito bem, então eu tenho uma quantidade de cenouras. Uma parte delas, deixo ela inteirinha no frigorífico, que não precisa estar embrulhada em nada, o que não pode é deixar o vegetal que fique úmido. Com a umidade ele vai apodrecer, ok? Então, deixo ela sequinha mesmo, posso deixar arrumadinha, sem plástico, sem nada. E o que eu faço? Se eu tenho muitas, uma parte delas, eu simplesmente ponho água a ferver. E enquanto a água está a ferver, tiro a pontinha, passo o pelador de cenoura, o descascador de vegetais, né? O peladorzinho assim, descasco a cenoura, tiro aquela pelezinha, corto ela em cubos pequenos ou em rodinhas ou como quiser. E quando a água está fervendo, até podem pôr direto numa peneira, põe a cenoura lá dentro, mergulha, conta no relógio a ferver 1 minuto e tira. 1 minuto, no máximo 2, mas 1 minuto. Eu faço uma coisa que se chama branqueamento, então tiro e já tenho ali uma bacia com água fria e uns gelinhos. Tiro e ponho na gelada. Levanto. Sabe aquelas panelas? Tem muitas panelas. Outro dia eu vou fazer um live lá na cozinha, tá bem? Mas quando a gente falar das panelas especificamente, porque quero lhes mostrar uma série de detalhes que aqui são muito importantes, que a gente às vezes, por descuido, por falta de tempo, a gente comete alguns erros aqui que são muito importantes e a gente acaba se intoxicando com as nossas próprias panelas. Então, vamos ter uma conversa dessas. Então, é só dar oi aqui nas meninas. Então, aqui é importante.
Existem umas panelinhas que normalmente quando a gente compra, vem dentro uma panelinha com furinhos, ok? Para a gente pôr coisas ao vapor e não sei o quê. Essa panelinha é ótima, essa peneirinha é ótima. Então, tem uma alcinha normalmente, vou mostrar para vocês qual é. Aí a gente ferve a água. Enquanto tá a água para ferver, eu cortei aqui os meus vegetais, ponho os vegetais nessa cestinha, mergulho na água fervente e deixo ali 1 a 2 minutos no relógio. Não passa disso, ok? Não passa disso. O que eu estou fazendo é um branqueamento. Tiro, põe num alguidarzinho, numa baciazinha, num alguidar, com água fria e gelo. Põe umas pedrinhas de gelo para aquilo ficar bem frio, água bem fria. O que ela faz? Ela interrompe a cocção. Porque se eu deixar simplesmente tirar dali, o calor que fica no vegetal continua a cozinhá-lo. Mas eu não quero que cozinhe, eu quero que pare a cocção. Então, põe no frio, para imediatamente. Escorro, deixo escorrer bem escorridinho, deixo ali sequinho. E depois que tá sequinho, até posso pôr por cima de um papel de cozinha também, só para ele terminar de secar. Aí sim, eu posso juntar vários vegetais, pôr já num saquinho para ter a sopa pronta. Então, o que eu faço? Eu chego em casa, ponho a água a ferver, junto os vegetaizinhos ali, e eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não gosto de fazer sopa assim, tá? Eu gosto de pegar esses vegetais, podem estar congelados mesmo. Refogo com um fiozinho de azeite, uma coisinha de nada de azeite, só refogo ele um pouquinho e daí que eu ponho água, tá? As pessoas aqui gostam de pôr os vegetais e a água e põe tudo a cozer e depois põe as outras coisinhas e depois tritura tudo e faz sopa cremosa e tal. Pronto, eu gosto às vezes de comer a sopa de pedacinhos. Ontem, por exemplo, era de pedacinhos. Então, tipo minestrone, tipo sopinhas assim. Mas pronto, dependendo do caso, também gosto de sopas cremosas, não é? Então, posso deixar dentro de um saquinho congeladinho várias doses de sopa, com vegetais diferentes, se quiser fazer diferente. Pronto, porque aí enquanto você chega em casa, põe a água a ferver, se quer fazer a sopa do jeito estilo português, no sentido de água ferver, depois coloca já os vegetais, põe os vegetaizinhos, põe na água a ferver. Enquanto se toma banho, a sopa está feita. Aí depois é só você ou triturar ou pôr outras coisinhas. Sabe o que fica uma delícia na sopa? Quando a sopa está pronta, pôr uma boa colherada de aveia em flocos, em cima da sopa. Fica uma delícia. Então, eu já tenho aqui outro caminho andado de ter já vegetais feitinhos para fazer a sopa. Porque, ok, tem dias que a sopa eu já fiz antes e eu tenho a sopa feita. Ótimo, fantástico, muito bom. Mas às vezes acabou a sopa, ou não tenho, quero fazer outra sopa, ou tá frio e hoje apetece uma sopinha. Num minutinho se faz. Então, esses são os detalhes que quando você tem os vegetais e você consegue tê-los em casa, e às vezes, claro, fica, por ser poucas pessoas muitas vezes em casa, os vegetais estragam com facilidade. Então as pessoas não compram, ou compram mal. Não é? Então, ou deixam estragar, que é o pior ainda. Porque, então é jogar dinheiro fora, que aí sim dá para chorar, porque a nossa situação daqui para frente, o país não está em umas excelentes situações. Nós vamos para um processo mais crítico e aqui convém a gente ter esse tipo de cuidado. Além do que, são vegetais que são de tão boa qualidade que a gente quer aproveitar ao máximo. Né? Então, por exemplo, essa é uma situação que a gente pode fazer e aproveitar aqui de uma forma muito boa. Aqui tem o Fernando, um amigo querido de infância. Fernando, seja bem-vindo. Então, é assim, o que acontece? Quando a gente faz as coisas desta forma, eu consigo, então, ter os vegetais que estão prontos a serem consumidos, perfeitamente conservados e que eu tenho, primeiro, a prontidão, ou seja, está preta por ter, ou seja, é já pronto para usar, e ficam com uma ótima qualidade, digamos assim, e eu consigo fazer tanto na parte da economia, porque eu acabo aproveitando com muita praticidade de ter eles feitinhos, não é? E posso utilizar dessa forma. Então, tudo que é folha, eu consigo conservar dessa forma e fica muito bem. Digo para vocês, coloquem salsa, cebolinha, coentros, as ervinhas que sejam de temperos, também dessa mesma forma que seja em folha. O que são tubérculos, alguns deles
deles a gente pode pôr fora do frio, ou seja, numa despensinha, numa cestinha que fique realmente num lugar arejado, e aí fica uma ótima conservação, não há nenhum problema. Ou outros vegetais, então, que têm mais água, por exemplo, os pimentos, a berinjela, chuchu, courgette, a cenoura, esses outros vegetais, brócolis, couves, as couve-flor, couve grande, né? O que é folha a gente já falou. Mas as couves, couve-repolho, ou seja, couve-coração, couve roxa, couve branca, tipo a lombarda. Então, esses sim têm mais água, são vegetais que são mais úmidos, têm teor de água mais alto e eu conservo, então, no frigorífico. A gaveta do frigorífico, normalmente ela até tem, hoje em dia os frigoríficos todos têm uma regulação de maior ou menor temperatura, ou maior ou menor umidade, então a gente vai deixar num espaço, normalmente na parte de baixo, ou quem tem duas gavetas, na gaveta inferior. E assim ela se conserva também bastante melhor. Uma vez cortado, vamos dizer a couve, que eu usei a metade para fazer em alguma coisa, ou usei um quarto, embrulhar ou deixar num saco, pode ser num saco plástico, e eu posso conservar assim. O que acontece? O frigorífico, o frio, ele desidrata. Então, ele vai ressecando, ok? Portanto, se está embrulhadinho, ou num filme plástico, ou num plástico, num saco plástico, esses outros vegetais, vale simplesmente, quando for usar, cortar essa parte que fica normalmente um pouquinho mais escura, ou que fica mais ressecada, e pronto, e usar as demais partes do alimento, não é? E assim é super simples de usar. Os vegetais que são mais, vamos dizer, sensíveis, como por exemplo o brócolis e a couve-flor, esses dá para a gente fazer esse branqueamento? Dá, mas aí se perde já muitos nutrientes. Então o ideal é mesmo, quando for fazer, cozinhar naquele momento que vai fazer, ou ao vapor, que é a melhor das opções para cozimento, ou em água fervendo. A água está fervendo, então agrego o vegetal lá dentro, cozinho e consumo. Que isso tudo é extremamente rápido. E depois eu faço o tempero que eu quiser, o que eu quiser fazer para utilizá-lo da forma com que eu quiser aproveitá-lo. Os brócolis, os compostos ativos dos brócolis, por exemplo, que são super, super importantes, são preventivos de cancro, são preventivos, ajudam em toda a detoxificação hepática desse tipo de vegetal. O cozimento a vapor seria a melhor opção na hora do consumo e com o menor tempo possível, ou seja, 1,5 minutos, 2 minutos no vapor, 3 minutos no vapor que fique crocante. Não precisa mais do que isso, ou não deveria ser mais do que isso. Se é em água, a água estando fervente, na água fervente, posso pôr um bocadinho de sal, muito bem, mergulho lá os vegetais e retiro. E sempre lembrar aquilo que nós falamos da outra vez. Para eu aproveitar os nutrientes que eu tenho nesses vegetais, eu devo processar antes um corte para esperar entre 10 a 20 minutos de que esse vegetal realmente, as enzimas que estão neles, se ativem para serem consumidos. E aí sim eu tenho não só um vegetal delicioso, que tem uma boa conservação e que eu consigo utilizar, mas que vai trazer mais benefícios a nível mesmo de antioxidantes, de desintoxicantes, ou seja, vai cumprir os objetivos daquilo que a gente utiliza para comer, porque não é só comer vegetal, é comer vegetais que nos deixem aqui benefícios importantes do ponto de vista nutricional. E essa é a ideia para que a gente trate de introduzir cada vez mais na nossa alimentação. Então, não é simplesmente o fato de só consumir mais vegetais, é de facilitar o preparo desses vegetais e a conservação dos mesmos, porque a gente sabe que não é simples. Então, por exemplo, quando eu já estou a usar qualquer um desses vegetais, a conservação no frio é conveniente, mas sim protegido, porque ficam efetivamente com uma maior, uma maior desidratação quando estão descobertos dentro do frio.
Existem alguns paninhos que são encerados, que são utilizados para cobrir, para não utilizar os plásticos, uma vez que os plásticos deixariam algum tipo de contaminação nos vegetais. E então é uma opção de utilizar na conservação. Depois eu vou tentar mostrar para vocês o que é, porque é bem interessante, que vejam, pelo menos tenham conhecimento de que isso se pode utilizar, e é uma opção boa para que a gente possa ter aqui uma alternativa de como conservar. Então, posso efetivamente usar tanto cru quanto cozinhado nos vegetais que sejam desses tipos um pouco mais duros e que que eu não possa conservar, tais quais, tanto quanto as folhas. Quando a gente fala de fruta tem dois aspectos importantes. Há frutas que eu posso conservar no frio e devo, as que têm maior teor de água e que não tenha uma película protetora, como por exemplo, o ananás, a laranja, a banana, essas frutas ficam sempre fora do frio. Pronto, isso já sabemos, isso é claro. Mas as frutas delicadas, essas vão ficar no frio. Mas também não devem ficar de todas descobertas, e o grande detalhe também é o teor de umidade. Por exemplo, agora não é época, que já acabou, mas os morangos, linda, um beijinho. Os morangos não dá para a gente deixar eles com umidade, porque eles em seguida, vão estragar. Primeiro que tem uma durabilidade muito pequena, se estão úmidos, vão estragar com facilidade. Então, esse tipo de fruta, tanto as uvas, então, aí era importante, aqui, Gustavo, um beijinho, era importante que fizéssemos a higienização, lavasse, e deixar secar bem sequinho numa caixinha. Pode ter o papelzinho por baixo, porque a função desse papel de cozinha, da gente colocar, é que ele absorve a umidade excedente daquele vegetal ou daquela fruta. Então, ele fica com a umidade, mas mantém um ambiente fresco. Mas não, a umidade fica no papel. E esse é o grande detalhe. Tanto é que a gente pega no papel, o papel está úmido, não está molhado, mas ele traz essa umidade, ele fica mais molinho o papel. E essa é a vantagem. A mesma coisa as uvas. Se higienizam as uvas, se limpam as uvas, ficam no racimo toda direitinha, se deixa secar em cima do paninho, em cima do papel, no escorredor. Pronto, quando está sequinha, faço a mesma coisa. Ponho no papel e posso conservar na caixinha. Então, a durabilidade é muito maior. E eu tenho a fruta boa. No quesito conservação da fruta, o grande detalhe é o seguinte, que às vezes as pessoas compram, vai lá, aquilo que a gente chama uma mão de bananas, ou pronto, uma penca de bananas, né? Então, não se compra uma penca de bananas se somos poucas pessoas em casa. Por quê? Porque todas vão amadurecer ao mesmo momento. Então, eu compro 2 bananas mais amarelinhas e compro 2 mais verdes. Por quê? Porque quando eu estou comendo essas, tenho alguma outra fruta em casa, as outras vão amadurecer. Então, aqui vale o detalhe de você separar e pegar 2 bananas, tentar sempre manter o caulezinho, essa partezinha do pedúnculo que ela está fechadinha, junta, porque isso faz também com que demore mais tempo para ela entrar em amadurecimento, ela se conserva melhor. E assim, efetivamente, eu consigo ter esses vegetais e poder utilizar essas frutas com uma maneira mais, vamos dizer, muito mais simpática. E não jogo fora. Então, com relação às frutas suaves, nós fazemos isso, as outras frutas podem ficar fora. Uma vez cortado, por exemplo, o ananás, sim, conservar numa caixinha, aí sim diria que a fruta que está aberta, se eu puder conservá-la em vidro, em um pirex, um tupperware, ou um vidro que tenha uma tampa, e normalmente as tampas, nós temos os vidros e as tampas normalmente são plásticas. Por quê? Porque a tampa não está em contato direto com o alimento, e sim o vidro, não é? Então, aí sim, conservá-lo dentro do vidro, numa caixinha fechada, e conservar no frio. Então, a meloa, eu posso deixar ela cortadinha já, porque qual é outro problema? É o mesmo detalhe que até foi a... Deixa eu ver aqui quem é que me falou. Foi a Fazinha.
É a mesma coisa. Muitas vezes, e acontece muito com os jovens, com os nossos filhos, que eles efetivamente não comem frutas porque tem que descascar. Vocês não imaginam a quantidade de pacientes que eu tenho, mulheres, que não comem fruta porque tem que descascar. Ou os maridos que não comem fruta porque tem que descascar. Ou os filhos que não comem frutas porque tem que descascar. Então, o fato de descascar dá trabalho. E por isso que hoje em dia nós temos essa filosofia, ou queremos que as pessoas entrem por osmose, que desembrulhem menos e descasquem mais. Por quê? Porque o embrulho é mais fácil de desfazer do que descascar uma manga. Esse é o grande problema. Então, a ideia é justamente essa. Por exemplo, a manga, a meloa, o melão, a melancia, se não está muito madura, dá para deixar cortadinha. Então, ter aqui um pouquinho de trabalho no dia que se compra, ou que esteja um ponto de maturação, ou seja, que esteja madurinha a fruta, cortá-la, e se para facilitar a vida dos demais em casa, cortem, tiram a casca, cortam em bocadinhos e já deixam porcionadas, arrumadinhas dentro de uma caixinha. É muito fácil abrir o frigorífico, tirar a fruta e comê-la, porque está ali prontinha, do que... eu devia comer a fruta, mas eu tenho uma bolacha que está no armário, que está mais fácil do que a fruta tem que descascar, né? E esse é o grande detalhe, que nós normalmente acabamos deixando de comer a fruta, apesar que até gostamos mais. Mas eu tenho que descascar. Então suja a mão, tem cheiro na mão, as tangerinas e assim por diante. Tangerina é uma das frutas que a gente não trata de não deixar assim ela muito, muito descoberta, porque é muito delicada, ela tem uma casca e por isso. Então aí a ideia seria efetivamente deixar descascada só para um momento, ou seja, para o momento que vai comer. Se é para levar de manhã no trabalho, então descasca de manhã, deixa arrumadinha, põe numa caixinha e leva para o trabalho. Não passa nada. Agora, na conservação em casa, não, deixar ela arrumadinha, igual a laranja, que a gente também deixa da mesma forma. Então, isso é bem importante. Outra coisa, sobra fruta, um pouquinho de fruta. Faça uma salada de fruta. E até a salada de fruta, mais dias feita, fica mais gostosa. Então, às vezes sobra um pedaço de meloa, uma banana, tem uma maçã na fruteira e umas perinhas. E tem ainda uma rodelinha ou duas de ananás. Pronto. Pica tudo, ou um kiwi. Pica tudo e faz uma salada de fruta. Não põe um açúcar. Faz a salada de fruta assim como está. Ela misturada, os próprios suquinhos das frutas vão efetivamente ficar todos... Lu, um beijo para ti. O próprio suquinho das frutas vai deixar com que elas fiquem suficientemente doces. E assim a gente efetivamente vai e pode utilizar e ter essa fruta e aproveitar. Outra coisa, a nível de conservação. Vamos dizer que nós temos em casa e ficou ali na fruteira, que é muito normal, não é? Duas maçãs e acabam ficando meio murchas. Duas peras ou um pouquinho de pera. Essas frutas que ficam na fruteira e que de repente vai indo e ninguém está consumindo. Às vezes uma mexa, um pêssego, uma coisa dessas, vai ficando por ali e ninguém vai usar. Peguem, tirem a casca, cortem em bocados, ponham num pirex grande de vidro, misturada a fruta, põe toda a fruta ali, canela por cima, quem gosta de canela, quem não gosta, não põe, mas fica muito boa com canela, põe uma canelinha, molhe a mão com água e joga em cima da fruta e pegam um fiozinho de azeite, passam assim por cima. Cobrem com um papel alumínio, ou papel prata, não é? E metam no forno, aí 45 minutos. Se tiverem um marmelo, fantástico. Fantástico. Corta em bocados e põe lá junto a fruta que tiver, ok? Isso fica delicioso. Então, eu aproveitei essa fruta, depois o que eu faço? Ela fica toda macia, ela não se desfaz, mas fica montadinha, macia assim. Eu coloco no frio,
deixo esfriar e depois guardo no frigorífico, e aí serve para comer com iogurte natural, serve para comer sozinho, serve para comer quem gosta de comer com gelado, com sorvete de baunilha, fica uma delícia. Tem sorvete diet ou light, ou etc. Eu acho melhor com iogurte e assim por diante. Então, nós trabalhamos um pouco o que é a conservação desse alimento e o aproveitamento, que esse aqui é o grande detalhe que vale a pena a gente ter. Olha, a ideia é que seja o azeite, não a manteiga. A manteiga tem um teor proteico mais alto, o azeite não tem proteína. O azeite só tem gordura. Então, o azeite, ele acaba sendo como mais um veículo. A manteiga depois acaba. Não é que ela vai ficar rança nem nada, mas ele vai ficar mais gorduroso e esse não é a ideia, para que eu tenha uma maior conservação. O fiozinho do azeite, ele simplesmente vai emulsificar um pouquinho todos os líquidos que eu tenho ali e vai ficar fabuloso. Não fica com sabor nenhum. E é um fio, é uma coisinha assim, já está, acabou. É só uma coisinha. Ok? É importante molhar, pôr um pouquinho de água na mão e salpicar com a água assim. Para quê? Para que, como essa fruta está madura, ela tem pouca água. Então eu ponho um pouquinho de água para ela não queimar. E fica maravilhoso. Cristina, um beijinho para ti. A Cristina sempre nos acompanha. Então, aqui a ideia é justamente essa. Que a gente trabalhe a conservação, quando eu tenho que fazê-la, e no segundo momento, quando eu vou fazer as compras para isso, eu trate de utilizar da mesma forma, aproveitando o que ficou, porque é muito normal e sempre acontece. Então, eu já tenho sobremesinha feita para outro dia, para um lanche para o outro dia, e assim por diante. E a fruta, garanto para vocês, não dura muito no frigorífico, não dura muito. Fica, para mim, é uma sobremesa dos deuses. Essa fruta assim, assada, ela não está cozida, ela está assada. Ela fica, se acentua muito mais. O azeite também é um dos detalhes para acentuar o sabor, ok? Ele vai ficar com o sabor muito mais acentuado porque eu faço uma ligeira caramelização dos próprios açúcares da fruta. Por isso o tomzinho que fica douradinho. E eu adoro isso, particularmente eu adoro com iogurte natural. Para mim é uma sobremesa. É uma sobremesa. Então eu ponho 2 colherzinhas da fruta e 2 colheres de iogurte natural, dá um potinho pequenino. Quando adoro canela, põe um pouco mais de canela. A canela, eu tomo canela há mais de 30 anos no café da manhã. Todos os dias. Todos os dias. Ela controla o açúcar. Ela controla. Tomar uma vez que outra não faz diferença. Chá de canela é outra coisa, tá? Chá de canela não se toma em uma grávida de jeito nenhum. Mas a canela no café eu tomo há mais de 30 anos. Todos os dias. Se funciona, não sei. Mas essa questão do açúcar, acho que dá uma controlada boa na glicemia, ou seja, para que ela diminua um pouco essa resistência à insulina. Ok. Prova ela, a bariátrica está dizendo aqui, prova ela que ela faz nos potinhos. Não use nos potinhos, porque nos potinhos, pode usar, claro, como é óbvio, mas assada você aproveita mais. E realmente ela fica com a doçura da própria fruta. Essa fruta não tem açúcar, mas fica mais doce pelo processo que a gente assou, ok? E ela fica fabulosa. Aline, um beijinho para ti. Então, aqui vale a pena esses detalhes para a gente poder aproveitar aquilo que a gente tem guardado em casa, ok? Que mais assim de importante que tenho para comentar para vocês? Bom, basicamente era isso. Vocês viram que eu estou aqui de verde e amarelo, né? Oi, Anocas! Saudades de ti. A Ana também sempre nos acompanha. Hoje eu estou aqui de verde e amarelo. Primeiro que a gente está falando de vegetais, que são verdes. E segundo, que nós estamos aqui muito pendentes do que está acontecendo no Brasil hoje. São situações políticas complexas, bem complexas, mas pronto, é aí que estamos e por isso eu adoro o verde e amarelo, que querendo ou não, é o meu país, é onde eu nasci, vou deixar meus ossos por aqui, espero bem, Portugal é um país fantástico, mas fico muito, muito preocupado com o que está acontecendo lá do outro lado
do rio, né? Do outro lado do charco, como se diz, ou do outro lado da lagoa. Isso, faça isso e prova. Agora, veja bem, agora começa marmelo. Marmelo é uma coisa que a gente só come na marmelada, porque o marmelo não dá para comer cru, de jeito nenhum, tá? Então, quando compra o marmelo, compra lá uns 4. Eu utilizo um marmelo, 2 peras e 2 maçãs. Ou faz mais. Se o marmelo sobra, usa ele para cozinhar, faz uma carne, por exemplo, e utiliza o marmelo como se fosse um acompanhante cozidinho, faz um purê e come a carninha com purê de marmelo e vai se deliciar. Fica maravilhoso, porque ele funciona como uma batata, ok? Então, se vão fazer... Patrícia, um beijo para ti. Se vão fazer como... Aqui também tá a Marisa, um beijinho. Se vão fazer o marmelo assim, é só descasca o marmelo, ele é bem duro, descasca, cortam pela metade, eu tiro o centro, descascam e cortam em bocados. Então mistura marmelo, maçã e pera. E se tiver outra fruta, pode pôr junto. Vão amar. Isso fica delicioso, ok? O marmelo assado, ele fica com uma consistência deliciosa, ele fica bem docinho, ele fica bastante adocicado e não interfere. Para as minhas bariátricas, não interfere no teor de açúcar. Então, não vão ter dumping por comer a fruta assada porque ficou doce. E esse é o grande detalhe. Então, quando a gente troca esse tipo de fruta por doces, nos diminui a glicemia, não temos dumping, ficamos fantásticas. Olha, um dia desse nós vamos falar lá com esta Patrícia, que eu já prometi para ela que a gente vai convidar ela aqui, porque ela tá linda, 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 linda. Ela é bariátrica e tá fantástica. Emagreceu já uma barbaridade e tá muito linda mesmo. Então, a gente acompanhou ela aqui nesse processo também e ótimo. Ótimo. Pois é, aqui tem outra que também está em Portugal e tá a adorar. Portugal é um país realmente fantástico. Amo esse lugar e já tenho muitos anos aqui e estou muito, muito feliz. Então, Sônia, a Sônia também aparece por aqui. Um beijo, Sônia. Ok. E então, o que acontece? Vamos tratar de orientar dessa forma. Por quê? Porque isso dá funcionalidade às nossas coisas. O nosso grande problema é que muitas vezes não fazemos, por quê? Porque chegamos cansadas, porque estamos com... Não é preguiça, não é preguiça. É que às vezes não temos vontade. E isso tudo dá trabalho. Então, se no momento que você compra, você pega, higieniza e faz, fantástico, já está meio caminho andado. Então, depois é simplesmente aproveitar. E vamos lá de uma outra coisa que agora me lembrei. As beterrabas. As beterrabas eu posso usar de 2 formas. Ou eu compro e conservo sim no frio, tá? No frigorífico. Eu posso também conservá-la já cozida. E fica uma delícia. Então, como é que eu faço? Simplesmente cozo-a na panela de pressão, que é mais rápido, inteirinha. Só bem lavadinha, cozo ela inteira. Tiro da panela de pressão, deixo esfriar, tiro e passo, só tiro assim, a pelezinha toda sai sozinho. Corto ou em cubos ou em rodelinhas, eu adoro cortar assim, normalmente eu gosto até de cortar em rodelas, e conservo dentro de uma caixa de pirex, e aí eu ponho uma chávena de água, por exemplo, duas beterrabas, uma chávena de água, uma chávena de vinagre. Não ponho sal. Tem gente que põe um bocadinho, uma colherzinha de açúcar. Com o vinagre com açúcar, ele não vai ficar doce, ela já é doce e só serve para acentuar um pouquinho o sabor. E nessa quantidade o açúcar aqui é mínimo. Pode não usar, não precisa. Deixa ela assim, conservadinha na água com vinagre. Não fica forte do vinagre, porque está rebaixada em a metade de água. E fica uma delícia. Então, abre, já está pronta. É só pegar 1, 2 rodelinhas, sempre com um garfinho limpo, para não sujar, não deixar com gordura ou com nenhum tipo de resíduo. Aqui eu tenho a beterraba que fica guardada, porque depois é só fechar a caixinha e voltar a deixar no frio. Então, isso fica maravilhosamente. A Cristina disse que faz a vapor também. A mesma coisa, simplesmente demora às vezes um bocadinho mais. É tirar a pele e já está. Exatamente assim e fica mesmo fabulosa. Então,
E o resto pode usar crua, e então aí sim, cortar, tirar a pelezinha e ralar, por exemplo, para fazer crua, ou cortadinha, ou como quiser, e tem para saladas. E tá ótima. E essa mesma que eu cozinhei, eu posso agregar na sopa, ok? Ou o pedacinho que eu utilizei para fazer salada, o pedacinho que sobrou, utiliza-se na sopa. A sopa fica avermelhada e fica uma delícia. E fica uma delícia quando eu faço sopa de feijão, pôr a beterraba. Ela ainda fica com uma corzinha mais escura por causa do feijão e fica muito boa. Então, essas são as formas de utilizar que ficam maravilhosas. Olha, hoje eu queria fazer mais curtinho o nosso live. Eu já sei que eu falo até pelos cotovelos, já percebi. E então, vamos ficando por aqui. Olha, a beterraba dura. Normalmente não dura porque as pessoas acabam comendo antes do tempo. Mas pode ficar ali 15 dias perfeitamente, não cria nada por causa do vinagre, tá bem? Se eu deixar só com água, ela vai fazer bolor e vai estragar. Não, com água e o vinagre, ela dura perfeitamente 15 dias. Só que não dura porque a gente come antes, com certeza. Então, pode deixar e fica uma delícia. Então, nós temos é que simplificar a nossa vida, porque senão a gente vai para os plásticos, a gente vai para os pacotes, a gente vai... porque pela praticidade. Então, a ideia não é essa. A ideia é justamente fugir disso, porque isso está deixando as pessoas doentes. As pessoas hoje em dia têm muito mais cancro. As pessoas hoje em dia, gente jovem como nós, tem, me considero jovem, ok? As pessoas têm muito mais doenças sistêmicas do que tinham antes. E isso vem dessa quantidade de químicos e de resíduos e de coisas que nós todos os dias consumimos e não nos damos conta. Ah, eu também faço. Ok. E ela faz, ok, ela leva, quando faz um peixinho, leva os vegetais, essas brássicas ao vapor e faz beterraba. Exatamente, perfeito. Isso aqui tá muito bom. Ok. E então é uma forma de utilizar. Bom, nós vamos deixar esse vídeo, fica aí guardado. Então, quem não viu hoje, veja outro dia, só põe aí um like que gostou, ou dúvidas ou perguntas, escrevam embaixo e pronto. E que acharem que alguém merece escutar umas dicas dessas, eu vou fazer mais curtinhas para que fiquem mais fáceis, para que vocês vão recomendar para ver. E manda, mande para o seu irmão, para ele aprender a fazer rapidinho e assim fica tudo lavadinho, fica tudo dá jeito para fazer umas saladinhas maravilhosas. E dá para fazer assim sempre, ok? Eu tenho uma paciente que comprou uma salada e tinha lá um bichinho. Fica contente porque quer dizer que se tinha um bichinho, não tinha veneno. Então, nada mais lavar, higienizar assim, aí não tem problema do bicho e não deixa de comer a salada sem venenos. Então, Luciana, aqui tem uma amiga também que está chegando agora. Lu, um beijo bem grande para ti. Luciana é uma amiga minha, da minha juventude, lá do Brasil, e que acaba de chegar. Um beijo grande. Se quiser ver isso, vai ficar lá. Quando quiser, todas as quartas-feiras a gente está aqui, a gente se vê e se fala. Muitas saudades. Um beijo para todos e para todos. Obrigado por estarem aqui comigo. E vai ficar gravado e a gente vai conversando nos próximos capítulos, ok? Semana que vem tem mais. Um beijo grande a todos. Até. Um bom descanso.